Olá, pessoal! É a professora Lena Cairo. Vamos começar agora sobre o desenvolvimento da redação, dando sequência ao estudo do tema da semana passada. Então, recapitulando, a nossa proposta de redação foi a importância da empatia em tempos de coronavírus. Eu solicitei a vocês que, após assistir aos filmes indicados, promovessem uma conversa em família sobre as formas de cada familiar ser mais empático no convívio em isolamento social da atualidade em que vivemos. É preciso que a gente pense muito bem nas relações de estresse, nas relações de cansaço, na mudança repentina que todos nós tivemos em relação à nossa própria vida, na loucura que se transformou o ambiente doméstico dentro de um contexto completamente estressante e incerto, porque estamos todos convivendo 24 horas por dia, cheio de afazeres e tarefas e completamente extraídos do nosso cotidiano, da nossa vida comum, da nossa vida que chamávamos de normal, né? Então agora, além disso, vieram para dentro de casa tanto a escola de todas as crianças, de todos os adolescentes, quanto as empresas e os trabalhos dos pais. Essa nova convivência exige exatamente muita empatia, muito mais compaixão, muito mais senso de humor, um reconhecimento do comportamento do outro, do nosso comportamento também, um reconhecimento de como nós podemos afetar as pessoas que nós gostamos. Na nossa convivência, essa necessidade de ser mais gentil, essa necessidade de ser mais afetivo, essa necessidade de ter paciência realmente com o nervoso do outro, essa importância de pedir desculpas nos momentos em que nos excedemos, essa necessidade de compaixão pelo outro, de abraçar, de fazer carinho e de ter um ponto de vista que seja completamente cultivador de compaixão, cultivador de solidariedade dentro da nossa própria residência e também em relação ao mundo, né? Então, quais são as nossas expectativas agora em relação à empatia? Como podemos conviver em tempos de coronavírus? É isso que eu vou querer ouvir de vocês e é essa nossa sequência de estudos para desenvolver ao longo das próximas semanas. Vamos lá. Então, recapitulando o conceito de empatia, esse é um conceito, né, que foi Isis Cristina Rahal que desenvolveu, e ela diz exatamente que empatia é saber enxergar a alma do outro, sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser para o outro. E então nós vamos falar de argumentação. Já concluída a introdução do texto, vamos para a segunda etapa. Vamos escolher um tipo de argumentação para treinar? Então vamos pensar e relembrar aqui os tipos de argumento que nós já vimos. Argumento por evidência ou por comprovação, argumento por comparação ou por analogia, argumento por causa e ou por consequência, argumento por ilustração ou exemplificação. Então, ao falar de argumentação, o que fazer se a sua escolha for de argumentação por evidência ou comprovação? Eu resolvi que eu vou fazer um parágrafo de argumentação pautado pela evidência científica, pela comprovação científica, pela pesquisa científica. Eu quero essa validação para o meu texto. Então, você precisa ler textos de boa referência e de boa fonte. Ou seja, não pode pesquisar em qualquer lugar, não pode olhar simplesmente o WhatsApp, não pode simplesmente observar essas mensagens que de vez em quando aparecem para a gente. A gente precisa verificar textos que sejam resultados de pesquisa, reportagens de bons jornais, fontes diversas que têm uma validação de professores, de pesquisadores, de estudiosos, de pessoas sérias, ou seja, de autoridades no assunto. Então, a gente precisa buscar nesses textos dados importantes de pesquisas sobre o tema.
citar no nosso texto que dados foram esses que a gente pesquisou, quais foram essas fontes, porque isso fortalece muito a nossa argumentação, muito mais do que a opinião simples da vizinha, que é uma pessoa comum e que vai ser uma opinião de senso comum, sem respaldo científico, né? Sem validação científica. Mas você pode também optar por fazer uma argumentação por comparação ou por analogia. Como é que você vai usar isso? Então, eu coloquei essa imagenzinha de duas pessoas pensando a mesmíssima coisa. Então, olha só. No primeiro momento, elas parecem discordar, não têm empatia uma com a outra, embora elas pensem igual. No segundo momento, elas parecem ter empatia uma com a outra e percebem que estão pensando a mesma coisa. Às vezes, nós temos várias formas para expressar aquilo que pensamos, e nem sempre essa forma de expressar ela é igual, ou causa no outro a impressão de estar falando a mesma coisa, né? Então, como estratégia para usar uma comparação, a gente precisa ao menos de duas situações. Então, você deve ter estratégias para comparar duas situações, ao menos, que tragam referências de cotejo. Cotejo é a mesma coisa que comparação, em relação à situação estudada. Não se pode comparar com uma coisa só. Então, precisamos de dois elementos para traçar essa comparação. E essa comparação pode ser por aspectos positivos, pode ser por abordagem, pode ser por comportamento, pode ser por efeito do comportamento, pode ser uma comparação por diversos aspectos. Ela pode apresentar vantagens, pode apresentar desvantagens de um e de outro, por exemplo, né? Então, são muitas as opções. A comparação é um recurso de argumentação bastante fácil de se fazer, mas para isso precisamos ter conhecimento de causa. A argumentação, né? E se a sua escolha for apresentar causas, ou apresentar consequências, ou mesmo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, apresentar causas e consequências? Então, olha só. Apresentar causas significa escrever sobre as razões, os motivos relacionados ao assunto. Por exemplo, você pode apresentar por que as pessoas tendem a ser empáticas, ou por que as pessoas não o são. Pode também escolher apresentar apenas as consequências, os efeitos de ser empático, ou de não ser. Pode analisar ambas as variáveis. Então, você pode, na verdade, fazer apenas causas, apenas efeitos, consequências. E vamos à possibilidade de argumentar por exemplos, que seria a nossa última opção pela aula de hoje, para construir um parágrafo argumentativo. Argumentar através de exemplos dá uma força considerável ao poder de persuasão, ou seja, o poder de convencimento. Persuadir uma pessoa é convencê-la de que nós estamos corretos, de que nossa ideia é a melhor, de que nossa defesa de tese é a defesa mais interessante. Então, olha só, a verdade, a veracidade, parece ser maior quando há exemplos do que defendemos, e por isso tem uma grande força argumentativa. É aquela velha história, o exemplo ele tem uma força que parece uma força de lei. Quando alguém dá um exemplo, parece que aquilo ali se torna uma verdade absoluta, uma verdade universal. E a gente fica com a impressão de que é realmente essa verdade. Então, o argumento é uma excelente estratégia de argumentação, certo? O exemplo é uma excelente estratégia de argumentação. A gente precisa recorrer a ele muitas vezes. Mas para ter exemplos, a gente precisa também de leitura e pesquisa. Agora é a sua vez. Vamos à proposta. Vamos escrever e exercitar a competência de persuasão, ou seja, de convencer o outro, de argumentar para que o outro se convença da nossa ideia. Então você tem uma tarefa. Você vai escolher um tipo de argumentação e vai construir um parágrafo para desenvolver o tema. Qual é o nosso tema? A importância da empatia em tempos de coronavírus. Boa sorte, boa pesquisa, consultem os textos que eu deixei disponível no Que Mágico, revisem o assunto através dos nossos próprios links e não se intimide. Faça com que a internet seja a sua grande biblioteca, a sua grande fonte de pesquisa em boas fontes e boas referências. Nós vamos nos despedindo por aqui. Um beijo virtual e muita saúde para todos vocês, para a família de vocês. Pro Alena Cairo, e eu desejo muito, muito, muito que a empatia vire rotina na sua vida. Um beijo grande e até a próxima.